Olá, galera! Bem-vindo ao canal Físico Lógico. Aqui é o professor Ronan e hoje estamos iniciando uma playlist de cinemática. Na primeira aula, vamos tratar de alguns conceitos básicos da cinemática. Na aula 2, vamos tratar sobre trajetória e posição escalar. E na aula 3, vamos resolver alguns problemas envolvendo cinemática básica. Aula de hoje, conceitos de cinemática. Na aula de hoje, vamos definir 3 conceitos básicos que são importantes para compreendermos a cinemática. São eles: ponto material, trajetória e referencial. E no final, no tópico mão na massa, vamos resolver alguns exercícios sobre esses assuntos. Bora lá? Para iniciarmos, precisamos saber primeiramente o que estuda a cinemática escalar. Ela vai estudar o movimento dos corpos sem atribuir a eles uma causa ou o porquê desse movimento. A palavra escalar quer dizer que vamos lidar com movimentos unicamente unidimensionais, ou seja, que se desenvolvem unicamente ao longo de uma direção do espaço diferente da cinemática vetorial, que iremos ver mais à frente. Vamos lá então. Ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo do movimento. Por exemplo, um caminhão se deslocando numa rodovia, a sua dimensão em relação à estrada é insignificante quando estudamos o seu movimento. Veja nessa figura que as dimensões da Ferrari não vão influenciar quando quisermos calcular, por exemplo, a sua velocidade nesse trajeto de 20 km, pois ele é considerado apenas um ponto na trajetória. Já um carro atravessando uma ponte, seu tamanho será importante na hora que formos analisar esse movimento. Nesse caso, ele é considerado um corpo extenso. Outro conceito importante é o da trajetória, que é o caminho que um corpo faz quando se movimenta em relação a um referencial. As diferentes posições que ele ocupa no decorrer do tempo definem essa trajetória. Só que esse conceito também é relativo, porque 2 referenciais diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo movimento. Observe a imagem desse veículo deixando cair uma bola no seu interior. Note que para o observador que está na rua, a trajetória será essa, ou seja, uma parábola. Já para quem está dentro do veículo, a trajetória será na vertical. Outro exemplo interessante é a trajetória de uma bomba sendo lançada de um avião. Quando é vista por um observador no solo, suas diferentes posições na queda vão descrevendo uma parábola. Já para o piloto, a bomba sempre estará abaixo do avião, e o piloto virá ela descendo, descrevendo uma reta na vertical. É por isso que o piloto sempre arremete para o lado, para a bomba não explodir embaixo dele. Um conceito muito importante, que já estamos falando há algum tempo, é o referencial. Ele é imprescindível para determinarmos se um corpo está em movimento ou em repouso. Um corpo está em repouso quando a distância entre esse corpo e o referencial não muda com o tempo. E vai estar em movimento quando a distância entre esse corpo e o referencial muda com o tempo. Mas como seria isso? Para dizer se um corpo está em movimento ou repouso, é necessário adotarmos um referencial. Só assim vou poder afirmar se ele está em repouso ou em movimento. Por exemplo, para o bonequinho que está observando seu amigo dentro do trem passando na ferrovia, ele está em movimento, já que a distância entre eles muda conforme passa o tempo. Mas se o referencial for a locomotiva em relação ao bonequinho dentro do trem, ele estará em repouso, porque a distância entre eles não está mudando. Muito bem! Para encerrar nossa aula de hoje, vamos construir o mapa desses conceitos que vimos hoje. Vimos que a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Consideramos um corpo como sendo um ponto material
quando suas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias percorridas. Já o corpo extenso, suas dimensões têm uma influência importante no estudo do movimento. Quando o ponto material se desloca, ele cria uma trajetória que é determinada pelas diferentes posições ocupadas no movimento, e que o referencial é imprescindível para determinarmos se um corpo está em movimento ou em repouso. É isso aí! Vamos resolver agora duas questões sobre esses conceitos de hoje. Um ônibus está andando à velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso? Por quê? Bom, para a gente responder essa pergunta, nunca podemos falar diretamente se está em repouso ou em movimento, lembram-se? Por quê? Vai depender do referencial adotado. Se o referencial for um observador fora do ônibus, eles vão estar em movimento. Já se o referencial for o motorista, eles estarão em repouso. A afirmação todo movimento é relativo significa que, alternativa A, todos os cálculos de velocidade são imprecisos. B, não existe movimento com velocidade constante. C, a velocidade depende sempre de uma força. D, a velocidade depende sempre de uma aceleração. E, a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Bom, essa é fácil, né? Porque, como nós vimos, todo movimento depende de um referencial para eu poder afirmar se ele está ou não acontecendo. Portanto, a alternativa correta seria a letra E. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus colegas, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir às outras aulas. E até a próxima aula!